Olá pessoal, é com prazer que eu venho apresentar a vocês nosso curso de produção e tecnologia de sementes e mudas, organizado pela Embrapa Semiárido. Eu me chamo Alexandre Marques e o tema de sementes recalcitrantes vai ser abordado por mim, é justamente o tema que foi o foco da minha pesquisa de doutorado, este doutorado que eu acabei em 2018 na Universidade de Wageningen, na Holanda. Então, esse tema, sementes recalcitrantes, que foi o foco dessa pesquisa de doutorado, foi um tema que eu me debrucei por 5 anos e venho aqui trazer para vocês resultados de minhas pesquisas, de revisões e de conhecimentos atualizados sobre o tema. Eu quero aqui tentar trazer esse tema que eu acredito ser de grande importância para a conservação de biodiversidade, conservação de recursos genéticos e um tema também muito interessante biologicamente. A evolução dessas espécies é muito interessante. Então, começaremos nosso curso aqui falando sobre o conteúdo dessa aula. Então, esse curso ele é um curso bastante amplo. Ele vai abordar o que são definições, né, de sementes recalcitrantes, sementes intermediárias também, que estaremos falando, o que é semente ortodoxa, o que é tolerância de secação, os conceitos fisiológicos. Falaremos de morfologia, de anatomia, da ecologia dessas espécies, da fisiologia, da genética por final. Falarei um pouco dos projetos de pesquisa que estaremos desenvolvendo e algumas perspectivas futuras. Então, por que estudar sementes recalcitrantes? Então, sementes recalcitrantes são sementes que elas não são capazes de serem secadas, ou melhor, dessecadas. Secadas, quando a gente pensa em secadas, é desidratadas, mas dessecadas é quando se perde muita água, virtualmente toda a água livre nos tecidos. Então, essas sementes não podem ser secadas. Então, temos aqui famosos bancos de germoplasma, de banco de sementes. Esse é um famoso banco na Noruega, o Svalbard, que guarda muitas sementes, na sua maioria relacionadas à agricultura, sementes de agricultura, sementes de herbáceas ligadas à agricultura. E temos outro exemplo aqui do banco de sementes do Milênio, que fica na Inglaterra, do Kew Gardens. Esse banco já ele armazena muitas espécies arbóreas, uma grande diversidade de espécies. Ele tem espécies de todo o mundo e, diferentemente do Svalbard, ele está mais ligado a conservar o maior número de espécies possíveis, não necessariamente ligados à agricultura. Entretanto, ambos os bancos de sementes eles falham ao tentar armazenar sementes recalcitrantes. Até o momento, é inviável o armazenamento de sementes recalcitrantes. Sementes recalcitrantes não podem ser secadas e também não podem ser congeladas porque elas morrem. Então, quando eu falo não podem, existe uma exceção, que é justamente a técnica chamada de criopreservação. A técnica da criopreservação, ela tenta congelar muito rápido tecidos vegetais. Então, você pega uma semente recalcitrante, tira o eixo embrionário, tenta secar bastante rápido, tenta congelar bastante rápido e tentando armazenar essa semente. Então, o sucesso no armazenamento de alguns embriões, em centenas que você tenta armazenar, já é uma técnica viável para armazenar uma semente recalcitrante. Mas é uma técnica que precisa ser cuidadosamente adaptada para cada tecido vegetal, cada espécie tem um comportamento diferente. E até o momento não se constitui uma técnica realmente viável para a conservação de recursos genéticos de espécies com sementes recalcitrantes em larga escala, como vemos
aqui no banco de sementes de espécies ortodoxas, que se secam a teores de umidade bem baixos, se congela a temperaturas baixíssimas e assim pode se conservar por por muito tempo essas sementes. Aqui trazemos exemplos de algumas espécies com sementes recalcitrantes. E as sementes recalcitrantes, elas são sinônimo de sementes sensíveis à dessecação. Uma semente recalcitrante, como o nome diz, difícil, ela é difícil de ser armazenada. E por que ela é difícil de ser armazenada? Porque ela não tolera a dessecação. Ela não tolera ser dessecada e, portanto, ela morre. Ela morre e ela não pode ser armazenada por longos períodos. Então, temos aqui exemplos como coco, manga, a seringueira, o jambo, o abacate, os citros. Então, essas sementes dessas espécies normalmente têm teor de umidade alto e, quando secadas, morrem. Então, aqui temos um gráfico de um artigo publicado utilizando a espécie Castanospermum australe, que é uma leguminosa com sementes recalcitrantes. É uma espécie que também foi trabalhada na nossa pesquisa de doutorado. Essa espécie, esse gráfico aqui tá para mostrar que a semente, quando ela é secada, aqui no eixo X temos o teor de água da semente e no eixo Y a sobrevivência da semente. Então, quanto mais alto, mais coloração com tetrazóleo, que é um teste de viabilidade da semente, dos tecidos. Então, a gente pode ver que as sementes estão viáveis, com altos teores de umidade, mas no momento que começa a se secar, vai se perdendo a coloração até o ponto que ela começa a morrer, mostrando que elas são sensíveis à dessecação. Normalmente são sementes grandes, né? Recalcitrantes, como é o caso aqui do Castanospermum australe, sementes que têm em média aí 3 a 4 centímetros. Podemos ver também o eixo embrionário, a radícula aqui, que já é bem grande também. Então, a definição de semente recalcitrante, como podemos ver, são sementes que são sensíveis à secagem abaixo de 0,1 gramas de água por peso seco, ou 10% do peso úmido. Se elas são sensíveis à secagem, elas também são sensíveis ao congelamento. Quando se congela uma semente com um teor de umidade alto, ocorrerá a formação de cristais de gelo. Esses cristais irão romper as membranas, as paredes dentro das células e irão, por fim, matar os tecidos. Então, sementes sensíveis à dessecação também são sensíveis ao congelamento. Eu trouxe aqui um vídeo para ilustrar o que é a tolerância à dessecação. A tolerância à dessecação é um fenômeno interessantíssimo do ponto de vista biológico. Um tecido vegetal, tecido animal, um tecido de qualquer filo, ele contém tolerância à dessecação. Observamos tolerância à dessecação em insetos, em larvas de mosquitos, em plantas, e quando esse tecido desseca, perde toda a sua água, ele permanece quiescente, dormente. Quando a água retorna, ele é capaz de viver de novo. Parece uma viagem ao tempo, né? Você consegue parar a vida e no momento que ela retorna, a vida retorna normalmente como se nada tivesse acontecido. Eu vou mostrar esse vídeo aqui de uma planta chamada Xerófita viscosa, que ela faz parte da pesquisa na África do Sul. Você vê que ela no começo ela estava totalmente seca e com a embebição. Ponto zero foi a embebição. Você já vê que as folhas já começam a acumular clorofila e se tornam bem verdes muito rápido. Em 2 dias já parece que a planta já está normal. Em 4 dias ela já começa a emitir aqui um botão floral e por fim, com 5 dias, a flor se abre e a planta é capaz de completar o ciclo de vida dela. Então são plantas que habitam em desertos, regiões semiáridas, que
como o nome diz, deserto, não é na verdade deserto. Existem riquíssimas adaptações, muitos organismos que vivem nesses ambientes, e eles são capazes também de nos ensinar bastante, como essa planta nos ensina. Então essa planta ela tem tolerância à dessecação nos tecidos vegetativos, nas folhas. Isso é uma adaptação extraordinária. Estamos acostumados a ver tolerância à dessecação em sementes. Sementes que você tem de feijão, arroz, milho em casa, estão dessecadas. Quando você bota água, ela germina. Mas observar a tolerância à dessecação em folhas, como é o caso da xerófita, é muito impressionante. Então, um grupo de pesquisa África do Sul, comandado por Gil Farand, que também é nossa colaboradora, ela estuda a genética, a biologia molecular dessa espécie, tentando trazer essa adaptação para nossas culturas, para a nossa agricultura. Então, estamos vivendo um momento em que as mudanças climáticas estão acontecendo muito rápido. As perspectivas futuras são, sim, muito dramáticas. O Brasil, o semiárido brasileiro, por exemplo, espera-se que venha a se tornar mais árido, muito mais árido. Então, adaptações como essa, que possam ser trazidas para nossas culturas, seria fantástico que nossas colheitas não morressem simplesmente devido à seca. Eu vou trazer aqui outros exemplos de organismos de tolerância à dessecação, como é o tardígrado. O tardígrado também é muito impressionante, que ele é capaz de sobreviver não somente à dessecação, mas a altíssimas doses de radiação. E esse organismo microscópico é capaz de viver no espaço por muito, muito tempo, por exemplo. Ele é um superorganismo, como se diz na ciência. Aqui são uma larva também de um inseto que é capaz de dessecar e sobreviver à hidratação tranquilamente. Agora vamos falar um pouco da evolução, como surgiu a tolerância à dessecação e a importância dessa adaptação através da evolução dos organismos vegetais, né? A tolerância à dessecação, acredita-se, é consenso atualmente no campo científico da pesquisa com plantas, que a tolerância à dessecação ela surgiu com os primeiros organismos que se adaptaram ao meio terrestre. Então, algas, elas ao habitar ambientes com variação de umidade, como poças, como rios, e sujeitos a variações de umidade, elas foram os primeiros organismos vegetais a apresentar tolerância à dessecação. Tolerância à dessecação é uma adaptação muito antiga, então bactérias, fungos já apresentavam tolerância à dessecação antes das algas, de qualquer organismo vegetal. Então, hoje em dia não se sabe ao certo se essa transferência desse mecanismo foi transferido de bactérias ou fungos, mas fato é que ela já existia em bactérias e em fungos. E em plantas, acredita-se que foi alcançada com a colonização do ambiente terrestre para as primeiras algas. Então, pteridófitas, como a gente pode ver depois, já são organismos predominantemente terrestres e que apresentam, em sua grande maioria, tolerância à dessecação em tecidos vegetativos. Então, a tolerância à dessecação em tecidos vegetativos é muito comum em musgos, em pteridófitas, e ela vai sendo perdida em tecidos vegetativos a partir de traqueófitas. Então, plantas com tecidos condutores de água, como as traqueófitas, elas vão perder a tolerância à dessecação em suas folhas, em suas raízes, mas elas vão manter em suas sementes. Então, as gimnospermas, elas já apresentam grandes tecidos vegetais, mas a tolerância à dessecação ela é restrita às sementes. As sementes vão estar lá formando bancos de sementes no solo. Isso impede
o quê? Impede a extinção das espécies. Se você tem uma variação climática muito forte, em que em um período de seca muito grande, você perderia as espécies, você seria extinto, porque seus tecidos são sensíveis à dessecação, não tem água no ambiente, morre, perde essa espécie. Mas com a tolerância à dessecação nas sementes, você garante a sobrevivência das espécies. Pode durar 1, 2, 3 anos, 5 anos de seca. Quando se reembebe de novo, esses tecidos são capazes de germinar e a espécie sobreviver. Se conhece na literatura, pelo menos algumas espécies que já sobreviveram 2.000 anos, 10.000 anos. Então, as sementes, quando dessecadas, elas podem viver muito, muito tempo se armazenadas nas condições ideais. Então, a tolerância à dessecação é uma característica ancestral presente em tecidos vegetativos dos primeiros organismos terrestres. Foi se perdendo tecidos vegetativos nas primeiras plantas, das traqueófitas, plantas com sementes, mas em espécies que habitavam regiões bastante úmidas, com clima bastante estável, por muito tempo, como florestas tropicais úmidas, por exemplo. Se você pensar na Amazônia, na Mata Atlântica, que chove-se todos os anos uma estação de chuva bastante abundante, bastante constante, com raríssimas secas. A própria floresta ela é capaz de manter essas condições climáticas, constantes. A gente sabe hoje em dia que as árvores elas produzem esse clima. Os rios voadores são bastante conhecidos atualmente. Então as árvores estão aí evaporando essa umidade que vai acabar ciclando a água ali. Então, se você tem esse ambiente bastante constante, com chuvas constantes, com estações chuvosas todos os anos, acredita-se que a tolerância de dessecação já não se faz tão necessário nessas espécies, pois elas não vão ser extintas se houver uma seca, porque se tiver uma seca de 1 ano, as árvores ainda estão lá captando chuva, água do subsolo, então é bastante estável, não tem risco de extinção. A corrida evolucionária, eu diria, as adaptações, a competição que acontece aqui, as pressões evolutivas que acontecem aqui, é para que justamente essas sementes germinem mais rápido, cresçam mais rápido, estabeleçam plântulas maiores e mais competitivas. Temos lá um dossel fechado, uma floresta, e quando se abre uma clareira, uma queda de uma árvore ou duas, as plântulas que já estão ali germinadas mais rápido e ocupam esse nicho aberto, essa luminosidade, são as que vão se adaptar a essa região. Então a competição nesses ambientes favorece esse tipo de adaptação, germinação rápida, plântulas maiores. E sementes que vivem muito tempo, sementes que secam, não são tão adaptativas. Então acredita-se que a pressão evolutiva foi nesse sentido, de reduzir a necessidade de longevidade e dessecação. Então a gente observa plântulas maiores, sementes maiores, com altos teores de água nesses ambientes. Aqui agora vamos mostrar algumas interações ecológicas associadas a sementes recalcitrantes, certo? Essas aqui, irei mostrar agora aqui, são associações, são correlações, não são causas, não são fatores determinantes. Então, temos aqui 2 cenários. À esquerda, temos florestas primárias, savanas e desertos. E à direita, florestas úmidas, sempre verdes, floresta clímax. Esses 2 cenários é que estamos hipotetizando para pensar nas características ecológicas envolvidas na adaptação dessas espécies. Então, à esquerda, com florestas primárias, savanas e desertos, a gente observa
baixa pluviosidade, secas periódicas, solos expostos à radiação, alta variação de umidade, plantas menores, com ciclos de vidas mais curtos, sementes menores, com testas mais espessas para proteger essas sementes, dormentes, sementes mais dormentes para evitar que todas germinem de uma vez e um período de seca possa matar todas as sementes das espécies. Sementes tolerância à dessecação, sementes de espécies com baixo teor de umidade, com grande longevidade. As plântulas de sementes ortodoxas, à esquerda, elas não são tolerantes à sombra. Essa é uma característica muito interessante também. Se você tem uma planta ortodoxa, ela necessita de luz para se desenvolver. Se ela for germinada à sombra, ela vai estiolar e vai ter um desenvolvimento anormal. Elas formam um banco de semente no solo. Já no outro cenário, temos sementes recalcitrantes, sementes sensíveis à dessecação. Nesse cenário, uma floresta com alta pluviosidade, com secas curtas ou sem secas, com dossel fechado. Esse dossel fechado também controla a umidade no solo. As árvores são grandes, com vida longa, predominantemente. Então a tendência é se ter sementes maiores, com testa mais fina, sementes não dormentes, as sementes germinam muito rápido e essas sementes têm baixa longevidade, são sensíveis à dessecação. Essas sementes também têm plântulas que são tolerantes à sombra. Então, plântulas de região de florestas como essa, elas são capazes de germinar e permanecerem ali estáveis, com desenvolvimento bastante lento, esperando a luz aparecer para poder se desenvolver bem rápido. Então, elas são tolerantes à sombra. E essas espécies formam banco de plântulas. Elas são capazes de ficar no solo ali com plântulas por bastante tempo, esperando a primeira luz aparecer. Estima-se que de todas as espécies vegetais com sementes no mundo, cerca de 5 a 10% tenham sementes sensíveis à dessecação. Mas se você focar numa região tropical, sempre úmida, floresta tropical úmida, esse número pode chegar até quase 50%. É um número altíssimo. Então, imagine que você deseja coletar sementes de uma floresta amazônica, de uma mata atlântica, para poder fazer um resgate dessa biodiversidade. Uma floresta que vai ser suprimida, que vai ser desmatada, que está sendo queimada, etc. Então, imagine que 50% das espécies que estão lá não podem ter suas sementes armazenadas. A dificuldade de armazenamento dessas sementes reflete um grande problema de conservação de recursos genéticos vegetais, de conservação da biodiversidade. Não se pode armazenar sementes de cerca de 50% das espécies de Mata Atlântica e de floresta amazônica. Se você deseja fazer um projeto de reflorestamento, se você deseja fazer um projeto de recuperação de áreas degradadas, se torna muito difícil usar sementes recalcitrantes também, porque elas não se podem ser armazenadas. Elas podem ser armazenadas por um período muito curto, de alguns meses, máximo um ano, diria, se você tiver as condições ideais de temperatura. Você baixa a temperatura até um ponto que as sementes conseguem baixar seu metabolismo, mas elas vão morrer de uma maneira ou de outra. Ou elas vão morrer se forem secadas, ou elas morrerão se elas permanecerem úmidas, porque elas estão com metabolismo ativo, estão consumindo suas reservas energéticas, e terá um ponto que elas morrerão por falta de reservas, ou porque elas já começam a se desenvolver e são atacadas por fungos. Temos que lembrar que elas estão com umidade muito alta, então o ataque de fungos, bactérias é muito forte, é muito difícil a conservação
dessas espécies. Então, agora eu gostaria de falar aqui de um aspecto muito importante dessa pesquisa, que é esse, a conservação da biodiversidade. É o grande foco dessa minha pesquisa, desse meu interesse por sementes recalcitrantes. O Brasil é o país com o maior número de espécies arbóreas do mundo. É um número muito impressionante. Nós vivemos nesse país, nós somos pesquisadores, temos responsabilidade de entender essa biodiversidade, de trazer esse conhecimento para a sociedade, de falar para a sociedade. Vejam, nós somos o país com o maior número de espécies do mundo, porque o brasileiro não sabe, o brasileiro não está percebendo isso. E as políticas públicas estão voltadas para a agricultura tradicional, para a agricultura, para a monocultura, que vai lá na Amazônia, vai lá na Mata Atlântica. Por sinal, temos 5% apenas na Mata Atlântica. E plantam uma cultura de herbácea e se perde todas aquelas espécies que ali viviam. Se perde também a possibilidade de ter um cultivo, uma cultura com outras espécies. O exemplo do cacau é muito interessante. O cacau é um cultivo arbóreo que permite ali o consórcio, a preservação da natureza. É só um exemplo, não estou falando que é o ideal, o cultivo do cacau, mas apenas que existe a possibilidade de entender a biodiversidade, de fazer uma economia que seja mais amigável com a natureza, que seja mais inteligente, porque não me parece muito inteligente que você só consiga plantar uma espécie por quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e destruindo toda essa natureza. Então, o Brasil já há muito tempo já é campeão. Esse governo agora é campeão de deflorestamento, de queimadas, aparece muito nas notícias, mas já há muito tempo o Brasil já é campeão de desmatamento. E precisamos sim, com urgência, entender, trazer soluções, abrir os olhos da nossa população, do mundo, para a importância da conservação desses recursos genéticos vegetais. Agora vamos continuar aqui, aprofundando nas características de cada semente. Vamos entender como é a morfologia, a anatomia, a genética de cada semente que é sensível à dessecação. Então, esse gráfico à esquerda, ele mostra no eixo X o peso de uma semente. Então, ela vai ficando cada vez maior da esquerda para a direita. E no eixo Y, nós vemos a razão entre a espessura da testa da semente e o peso da semente. Ou seja, quanto maior fica a semente, menor a razão entre a espessura e o seu peso. Temos ali até uma linha, esse artigo mostra uma linha ali, como se fosse um liminar, e é uma correlação bastante interessante. Quanto maior a semente, chega um ponto que ela tem a tendência a se tornar sensível à dessecação. Os pontos pretos são as sementes sensíveis à dessecação. Parece que quando a semente cresce muito, atualmente não se sabe o porquê, se é uma característica realmente física ou química, que quanto a semente, ao crescer muito, ela vai ter uma testa tão fina que não é capaz mais de protegê-la contra a dessecação. Será que a dessecação ela precisa de uma testa que proteja as sementes contra os efeitos de oxidação, perda rápida de água, etc. Atualmente não se sabe claramente isso, mas sim, sabemos que a importância da testa ela é essencial sim, para a proteção das sementes, e ela tem um papel decisivo na longevidade das sementes. Continuamos com características morfológicas e bioquímicas agora de sementes sensíveis à dessecação. Então, continuamos falando de correlações, não são fatores determinantes, ou seja, sementes
com sensibilidade à dessecação, ela normalmente tem frutas maiores, sementes maiores, mas você pode ter semente bem pequena e sensível à dessecação, com fruto pequeno e sensível à dessecação, mas existem correlações bastante significantes que mostram que as sementes com sensibilidade à dessecação são normalmente frutas maiores, sementes maiores, maior teor de umidade das sementes quando são dispersas. As cascas são mais finas, a testa são mais finas em relação ao tamanho da semente. A maioria das sementes tem embriões verdes e com baixo teor lipídico. Alguns estudos mostraram que essas sementes não acumulam leias, deidrinas e antioxidantes. Essas proteínas que ajudam na dessecação, porque elas estão ali fazendo um papel de chaperoninas, protegendo outras proteínas no momento que se perde a água, pedindo que elas se aglutinem. Agora vamos continuar a tentar entender melhor a fisiologia dessas sementes. O que acontece durante o desenvolvimento dessa semente, que é diferente de uma semente ortodoxa. Então, acima temos um gráfico mostrando o conteúdo de água no eixo Y e no eixo X, as diferentes fases de desenvolvimento de uma semente. No começo temos a polinização, à esquerda. Então, acontece a histodiferenciação, os tecidos vão crescendo, o embrião vai crescendo, e até que um ponto que a embriogênese termina e começa a maturação. Quando começa a maturação, vai haver deposição de reservas de proteínas, de amido. As sementes ortodoxas começam a secar e vão secando bastante até perder sua água ao teor de 0,1, mais ou menos, depende da espécie, ao ponto de dessecação. A semente entra no estado de quiescência. Quiescência vem da palavra de aquietar, né? Um termo que significa aquietar o metabolismo, de quiescência. Então, quando a dessecação acontece com o teor de água muito baixo, semente dessecada, existe ali virtualmente pouquíssimas reações metabólicas, ou muito lentas acontecendo. Não dá para dizer que não acontece nenhuma reação metabólica, porque sim acontece dessecação, entre outras reações, mas é um estado muito lento, praticamente parado de desenvolvimento de metabolismo, chamado quiescência. Depois, quando se embebe de novo, vai acontecer a germinação e embebição. Nas sementes recalcitrantes, aqui abaixo, elas, após a polinização, simplesmente começam a se diferenciar, a crescer continuamente, estabilizam e vão ser dispersas e germinadas sem nenhuma perda de água. Sem nenhuma ou com pouquíssima perda de água. Sementes recalcitrantes podem sim perder água durante seu desenvolvimento, depois de sua dispersão, mas é uma perda não muito significante de água para essas espécies. O conteúdo de água também aqui é mostrado nesse artigo, mas normalmente essas sementes elas apresentam insensibilidade ao ABA. Ou seja, uma semente ortodoxa, quando você aplica ABA na solução durante a germinação, ela não é capaz de germinar. O ABA impede a germinação. Já sementes recalcitrantes, você pode colocar altíssimas doses de ABA e elas são insensíveis. Elas continuam germinando. Agora aqui vamos falar sobre sementes recalcitrantes intermediárias. Sementes intermediárias, há muito tempo não se discutia o que eram sementes intermediárias, se observava que existia um comportamento diferente de sementes recalcitrantes, comparado com sementes ortodoxas. Sementes ortodoxas poderiam secar bastante e armazenar por muito tempo. Intermediárias não se sabia ao certo, porque elas eram capazes de secar bastante, mas também não eram capazes de congelar, e acabavam também tendo uma longevidade muito baixa, não se conseguia armazenar muito bem. Hoje se sabe que sementes intermediárias são também sensíveis à dessecação. Elas são menos sensíveis do que as recalcitrantes, mas também não são capazes de dessecar. Então, nesse gráfico aqui, observamos no eixo X a concentração de água no tecido,
e no eixo Y o número de espécies que demonstram sensibilidade à dessecação. Essas espécies, esses dados foram coletados pelo banco de dados do KIO, que mostravam esses dados para sementes com sensibilidade à dessecação. E o que vemos aqui é que, ao longo desse gráfico, o que vemos é que quando a concentração de água vai baixando, existe um limite, é uma curva bimodal. Então essa primeira parte mostra sementes recalcitrantes e essa outra parte pequena mostra sementes intermediárias. Então as sementes recalcitrantes ela tem um espectro muito maior de sensibilidade da secação. Sementes que morrem quando são secadas a 0,30 de água, ou que já começam a morrer com conteúdos bastante altos, que é 0,70. Existem dois limiares aqui muito claros que você pode observar. Sementes recalcitrantes elas não passam de 0,30. Sementes recalcitrantes morrem com conteúdo de água muito alto, ela não alcança. E sementes intermediárias elas conseguem secar adiante, mas elas vão morrer, elas não vão além de 0,1. Tem ali 0,8, mas 0,1 já é um teor considerado de secação. Então essas sementes intermediárias elas não conseguem ir além da concentração de água abaixo de 0,1, que representa um tecido dessecado. As sementes recalcitrantes, quando atingem esse teor de 0,30, esse teor de 0,30 ele caracteriza um tecido vegetal. Se olharmos para o citoplasma, a gente vai ver água, um tecido líquido. Com 0,30 já não existe mais água líquida no citoplasma. É o ponto que não existe água livre no citoplasma. Não existe mais água livre. E essas sementes morrem aí. Então esse é um limiar importantíssimo fisicoquimicamente. Sementes recalcitrantes, quando atingem esse teor de 0,30, não conseguem lidar com a falta de água livre no seu citoplasma. Sementes intermediárias não conseguem passar de 0,1. Esse é outro limiar que representa a água que está ligada a outras proteínas. Então, essa água ligada se perde a partir de 0,1. A partir de 0,1 já não tem mais água ligada a proteínas. E aí as proteínas começam a interagir com elas mesmas e começam a se aglutinar, a se deformar, a sofrer danos que são irreversíveis para essas espécies. Então, uma espécie para ser ortodoxa, para secar além de 0,1 gramas, precisa lidar com esse grande problema, que é a falta de água ligada às moléculas. Elas têm que botar outras proteínas, outros solutos que envolvam suas proteínas, que envolvam seu DNA e permitam que, após a secagem, não haja aglutinação e que os tecidos sobrevivam após a perda dessa água. Eu gostaria de mostrar esse artigo aqui para vocês, que é um artigo de revisão muito interessante que demonstra os diversos efeitos da desidratação na fisiologia de sementes. Então, o que acontece com a progressiva secagem dos tecidos a nível celular? Então, por exemplo, podemos observar aqui que com o nível de 0,7 começa a haver o desprendimento do plasmalema da parede celular, e a 0,25 já começa a haver alterações nos lipídios. Progressivamente acontecem agregação proteicas, as proteínas já perdem suas conformações tridimensionais, entre outras reações metabólicas, como reações oxidativas, proteínas glicadas, formando ligações cruzadas, etc. Recomendo muito a leitura desse artigo, que irá demonstrar mais detalhadamente, mais didaticamente, cada um desses efeitos. Agora vamos aqui falar um pouco da evolução e esse modelo proposto
da evolução das sementes recalcitrantes. Então, aqui propomos um modelo hipotético dos eventos evolutivos que resultam em sensibilidade da dessecação de sementes. É um modelo hipotético que não necessariamente representam a realidade, ou seja, propomos que sementes ortodoxas ou tolerância à dessecação originaram sementes sensíveis à dessecação. Se você lembrar daquele cenário que eu propus, que eu demonstrei anteriormente, onde mostramos que a tolerância à dessecação é uma característica ancestral, ela já estava presente nas primeiras plantas que colonizaram o ambiente terrestre, elas passaram a ser mantidas em sementes apenas de plantas traqueófitas e elas foram depois perdidas em espécies recalcitrantes, naquele ambiente que demonstramos, um ambiente sempre úmido. Então aqui é um zoom nessa característica, que é a tolerância à dessecação. Então, sementes tolerância à dessecação são ancestrais e elas têm uma longevidade grande. Como falamos anteriormente, a longevidade das sementes é importante, que elas sequem e se mantenham vivas por muito tempo para que possam assegurar a sobrevivência da espécie caso haja intempéries muito fortes, como secas muito prolongadas. Então as sementes precisam viver bastante tempo num ambiente mais duro como esse, diria, mais imprevisível. Ao ocupar ambientes, ecossistemas mais estáveis, mais úmidos, mais constantes, com menos secas, as sementes elas já não têm necessidade de viver muito tempo. Então, a progressiva perda da longevidade ela acaba por também destruir os mecanismos que compõem a tolerância à dessecação. Então, a tolerância à dessecação, quando ela é bem feita, digamos, ela resulta em uma semente que vive muito tempo. Então, se a semente já não precisa viver muito tempo, ela também acaba, por fim, a perder a capacidade de secar e ela se torna uma semente intermediária. Ela tem uma capacidade de secar até um ponto, mas não de dessecar até um ponto, além de 0,1 gramas. Então, ela é uma semente intermediária. E a partir daí, se ela ocupa uma semente, essa semente intermediária, ela já começa a viver por muito tempo mais. Estamos falando de milhares, milhões de anos em ambientes com características úmidas, constantes, etc. Ela pode originar sementes sensíveis à dessecação, que elas já não são tolerância à dessecação, elas já não têm a capacidade de sobreviver quando secas, mas ela já tem a capacidade de formar bancos de plântulas e viver ali competindo por uma germinação mais rápida, por um estabelecimento de plantas mais rápido. E por fim elas se tornam vivíparas. E pensando nesse contexto, que é um contexto linear, hipotético, então começamos a pensar como ocorreu a evolução dessas espécies, como a tolerância à dessecação foi sendo perdida de sementes ortodoxas em direção a sementes intermediárias, sementes sensíveis à dessecação. Uma das primeiras hipóteses a tentar explicar essa perda da tolerância à dessecação foi uma que disse que sementes recalcitrantes não expressam proteínas LEAs. Então, alguns estudos observaram a constituição proteica, proteoma dessas espécies, e observaram que pouca ou ausência de alguns grupos de proteínas LEAs. Então, a degeneração desses mecanismos genéticos dessas proteínas resultaria na sensibilidade da dessecação. Essa foi uma das primeiras hipóteses a tentar explicar a sensibilidade da dessecação. Mais recentemente, usando modelos de Arabidopsis, mutante Arabidopsis, então nesse mutante ABI36, as sementes são sensíveis à dessecação. Elas morrem rapidamente após a dispersão. Só que eles fizeram transgênicos overexpressando alguns genes, alguns fatores de transcrição
que eles observaram que estavam reduzidos nesse mutante. E quando houve a expressão desses genes, essas espécies, essas sementes desse mutante, viviam mais tempo. Então, a longevidade melhorava. Então, a tolerância à dissecação ela seria construída por fatores aditivos que resultam em maior longevidade. Então, se perde alguns fatores, progressivamente vai se reduzindo a longevidade, resultando em sensibilidade. Eles mostraram da maneira inversa, que através da sensibilidade, se você recupera alguns fatores, você pode recuperar a tolerância à dissecação. Essas são algumas das hipóteses atualmente sendo discutidas que tentam explicar como ocorre a tolerância à dissecação ou tolerância Essas são algumas hipóteses que tentam explicar a evolução de sementes sensíveis à dessecação vindas de sementes tolerantes à dessecação. Outros cenários evolutivos para explicar a evolução de sementes sensíveis à dessecação a partir de sementes tolerantes são esses. Esse é um ramo da biologia que se chama Biologia Evolutiva do Desenvolvimento, ou Evolivo, que ela tenta explicar a evolução de novidades evolutivas através de mudança no desenvolvimento do organismo. Então, um ramo muito interessante, uma das teorias muito interessantes para explicar são a heterocronia, então, que são variações do tempo de desenvolvimento de determinadas partes do organismo. Então, um clássico exemplo é a da salamandra, por exemplo, que ela não completa seu desenvolvimento até a fase adulta e ela retém características juvenis, como as brânquias, e é capaz de habitar ambientes aquáticos. Então, é considerado uma neotenia. Então, aqui temos diversos tipos de hipóteses. Então, é a peramorfoses, a pedomorfoses. Aqui temos muito interessante esse artigo, que eu também recomendo a leitura, que ele traz esse exemplo que é muito pertinente para a nossa discussão. Ele traz esse exemplo do desenvolvimento embrionário, desenvolvimento de uma semente na planta. E ele mostra os estágios de desenvolvimento, né, embriogênese, zigoto, as diversas fases da embriogênese, né, zigoto, globular, coração, um embrião maduro e uma germinação. A gente pode ver aqui já os cotilédones bem desenvolvidos e o meristema já crescendo. Aqui temos um cenário ancestral, com as diversas fases. E no cenário de pedomorfoses, é um cenário que traz um desenvolvimento ou retardado ou remoção nas fases de desenvolvimento, mas, ou seja, fases mais juvenis, comparado com o ancestral. E na peramorfose a gente já observa um desenvolvimento que observa características mais adultas do que o ancestral. Então essas teorias são bastante interessantes também para entender a evolução de sementes recalcitrantes. A gente vê que as sementes apresentam diversos fenótipos muito, muito variáveis. A gente mostrou anteriormente a semente do coco de mer, que é uma semente gigantesca. Então, como entender como se evolui uma semente tão grande a partir de sementes menores? Orquídeas têm sementes microscópicas. Essa palmeira tem sementes com 20 quilos. Então, essa evolução desses tecidos são muito interessantes. E a heterocronia são teorias interessantes para tentar entender isso. Ao invés de tentar entender a evolução de novidades, como novos genes aparecendo, novas rotas, a gente pode simplesmente entender essas novidades como variações no controle do tempo de desenvolvimento de determinados órgãos. Então, se uma semente ela é capaz de desenvolver mais tempo e se manter presa à planta-mãe, ela pode gerar uma semente maior. Será que é isso que acontece?
ou será que é uma fase embrionária maior que está desenvolvendo? Ou será que ela já está indo em direção à germinação, por isso que ela se torna tão grande? E são essas discussões que vamos começar agora, são discussões também que fazem parte de nossa pesquisa. E eu vou citar alguns artigos aqui que fazem referência essa evolução, mas que não necessariamente eles estavam tratando de heterocronia quando eles citaram seus artigos. Então, aqui, primeiro, nós temos Barbeiro, em 2013, que ele menciona que estender o período em que a semente permanece ligada à planta-mãe e, assim, evitar a germinação antes da dispersão pode ser uma estratégia bem-sucedida para a conservação das chamadas sementes recalcitrantes. Ou seja, ele diz que a semente, ela sofreu, as sementes recalcitrantes sofreram pedomorfose, elas estariam mais juvenis do que uma ancestral, e ela não alcançou a maturação. Se você manter ela mais tempo na planta-mãe, ela é capaz de entrar na fase de maturação. Essa é uma teoria proposta por Barbedo. Outros pesquisadores estudando Arabidopsis mutantes, aqui menciono novamente o mutante ABI36, que é um mutante que é insensível à dessecação. Então, Okamoto ele menciona que mutantes insensíveis ao ABA, como o ABI36 ou esses mutantes de receptores do ABA, que é o SNRK, não podem entrar nos processos de maturação de sementes. Então, como entender se não podem entrar? A maturação ela passa diretamente da embriogênese para a germinação. Delmas, em 2013, cita algo parecido. Ele fala que sementes de AB36 apresentam efeitos pleotrópicos durante o desenvolvimento das sementes que saltam a fase de maturação do embrião e transitam diretamente para as fases germinativas e vegetativas. Muito interessante. Então, aqui, Delmas ele propõe que está havendo uma peramorfose. Então, o desenvolvimento está mais acelerado desses mutantes, uma semente recalcitrante. Aqui citamos o mutante de Arabidopsis, mas a tentativa é entender o que acontece de um modo geral com sementes recalcitrantes no cenário selvagem. Se a semente ela tem um desenvolvimento mais acelerado ou mais longo, ou seja, características mais adultas, ela vai ser considerada uma peramorfose. E talvez seja isso que esteja acontecendo de fato com sementes recalcitrantes na natureza, selvagens. Sementes que começam o processo germinativo, elas se tornam mais sensíveis à dessecação. E isso é fato com diversos experimentos, com diversas espécies. Com espécies sementes ortodoxas, no momento que elas germinam, a protusão articular ela se torna sensível à dessecação. Então é um ponto muito crítico na germinação dessas sementes, é um ponto muito vulnerável. Se ela decide germinar, ela não é mais capaz de secar e ela precisa continuar seu desenvolvimento. Se houver chuva seca, ela vai morrer. Então é uma decisão muito importante que a semente precisa ter nesse período. É um ponto também que pode ser muito importante para o melhoramento genético, porque se você germina e você é capaz de sobreviver à dessecação, temos aí variedades muito mais interessantes a sobreviver em condições de seca. Aqui temos um artigo que demonstra que esse mutante que citamos agora aqui, o AB36, que é um mutante sensível à dessecação, na esquerda temos o tipo selvagem e na direita temos o mutante. Observamos que esse mutante é geralmente maior comparado com o tipo selvagem. E o mais interessante ainda é que seus meristemas, tanto os radiculares quanto o meristema apical, ele tem divisões celulares, mais divisões celulares do que se esperaria para o tipo selvagem. Então,
realmente esse mutante ele progride em direção à dissecação, ou ele progride em direção à germinação. Ele apresenta um desenvolvimento mais acelerado. E talvez realmente isso explique o porquê da sua sensibilidade da secação. Ele já é uma semente que está movendo para um programa de germinação. E de fato, esse mutante também foi estudado nas pesquisas de doutorado e através de transcriptomas de RNA-seq, mostramos que também que essas fases desse embrião maduro de AB36 é mais comparável com sementes germinando do tipo selvagem do que sementes mais juvenis que não alcançaram ainda a fase de maturação. Então, a conclusão que a gente leva do AB36 é que sim, eles são sensíveis porque eles estão indo em direção à germinação e assim já passaram pela maturação de certa forma. E observamos também nesses transcriptomas que sim, não é que se salta a maturação, mas que algumas características de maturação acontecem sim nessa semente, como ela secar, como a aquisição de algumas proteínas de proteção, mas de fato eles progridem mais rapidamente em direção à germinação. Agora eu gostaria de fazer aqui uma revisão dos aspectos moleculares e fisiológicos ligados à tolerância de secação. À esquerda temos fatores de transcrição importantes ligados à tolerância de secação e, quando mutados, resultam em sensibilidade. Aqui temos proteínas protetoras, então LEAs, proteínas head shocks, estão ali envolvidas com proteção de outras proteínas, com a proteção de DNA, e elas são importantes no momento da dessecação e manter as estruturas celulares em perfeitas condições para poder, quando forem reembebidas, estarem funcionais novamente. Então, enzimas antioxidantes também são importantes, como a vitamina E também. O acúmulo de açúcares também é muito importante. Quando se perde água, a gente precisa substituir essa matriz por algum soluto. Então, açúcares eles estarão ali fazendo o papel que a água fazia antes. Então, ela tenta manter a estrutura celular de alguma forma. Então, açúcares eles também são osmólitos, eles são capazes de reter alguma água também. Então, essa estrutura celular, subcelular, bioquímica, ela precisa ser mantida, precisa ser preservada. Então, essas proteínas aqui elas vão ajudar o tecido a secar com saúde, digamos assim. Aqui mostramos hormônios que foram associados com a tolerância da secação e a sensibilidade, em caso que haja alterações nesses hormônios, e os processos fisiológicos que já foram também estudados. Então, o metabolismo dessas sementes ele precisa ser suprimido durante a maturação. É necessária a quiescência, a gente precisa parar com transcrição, com divisão celular, com síntese proteica. Todo esse metabolismo ativo necessita ser suprimido durante a secagem para que não haja formação de radicais livres, e o tecido necessita se proteger. Então, uma semente recalcitrante ela está ali sempre ativa, sempre úmida, e quando ela seca, ela vai sofrer muito por falta dessa supressão do metabolismo. Então, preencher os vacúolos com osmólitos é importante. As paredes celulares precisam ser flexibilizadas. Ao contrário do que a gente pode pensar, uma parede rígida, ela não é interessante para a dessecação. Quando ela seca, ela se rompe. Então, a parede flexível, ela vai se acomodando melhor com a secagem. Então, o reparo de DNA e a vitrificação do citoplasma é importante durante a secagem. Os hormônios a gente vai falar mais nos próximos slides,
que são fatores importantíssimos no desenvolvimento de sementes recalcitrantes. A indução da tolerância à dessecação em sementes sensíveis é um aspecto muito interessante da pesquisa com essas sementes. Eu, antes de começar o meu doutorado, eu me inspirei muito nesse artigo. Então, em 2005, Beardmore, eles foram capazes de induzir tolerância à dessecação em sementes recalcitrantes de Acer, que é um carvalho, tipo de carvalho, usando teticiclases. Então isso foi em 2005. Esse foi o único artigo até então que foi capaz de induzir tolerância à dessecação em uma semente sensível. Eu achei isso impressionante. Eles foram capazes de induzir e nunca mais foram feitas outras tentativas. Isso mostra como essa área está sendo negligenciada, não só no Brasil, mas como no mundo. Eles mostraram que é capaz e simplesmente sumiu, acabou a pesquisa com essa área. E ser capaz de secar, induzir tolerância de secação numa semente recalcitrante é torná-la ortodoxa e permitir o armazenamento dessa semente, permitir a conservação de recursos genéticos vegetais, conservação da biodiversidade, é um ponto-chave importantíssimo, mas que infelizmente vem sendo negligenciado. Então, me inspirei nesse artigo e vim aí no meu doutorado tentar também induzir tolerância de dessecação. Então, esse artigo aqui, com citros, nós fizemos isso. A gente observa que as sementes frescas de citros, de limão, eles, quando secadas, morrem, e quando tratadas com paclobutrazol, eles recuperam a tolerância de dessecação. Paclobutrazol é um composto que ele é capaz de inibir a síntese de berilina nas sementes. A giberelina é um hormônio ali que está ligado à germinação, ao metabolismo ativado. E quando incubamos as células, ou seja, fizemos cultura de tecido dessas células, na presença desse inibidor, essas células, esses tecidos foram capazes de induzir tolerância à dessecação. No caso desse carvalho, essa teticiclase faz duas funções. Ele é capaz de inibir a síntese de berilina, mas ele também é capaz de inibir o catabolismo do ABA. Então se acumula mais ABA e se reduz a giberelina. No caso do cítrus nosso, foi simplesmente o ataque à giberelina que permitiu que essas sementes induzissem tolerância de secação. Nós também observamos o transcriptoma dessas espécies, desses tratamentos, tratamento controle, que foi sementes sem nenhum tratamento, frescas e vivas, e sementes tratadas com paclobutrazol, e observamos que quando as sementes são tratadas, elas não simplesmente alteram a rota metabólica ligada à giberelina, que sim, essa rota é suprimida, mas consequentemente a rota do ABA também é ativada. E muito interessante também a rota do etileno é suprimida. Sabemos que o etileno também é muito importante na ativação da germinação. E como vimos, essas sementes recalcitrantes ela tem a tendência a acelerar seu desenvolvimento em direção à germinação. Então, aqui utilizamos o paclobutrazol, inibindo o GA, que funcionou com essas sementes. São sementes totalmente desenvolvidas, mas não funcionou com outras sementes. Tentamos com o Castronospermo, por exemplo, tentamos com outras espécies, e ABA simplesmente não funciona na indução da tolerância de secação dessas sementes. Essas sementes normalmente são insensíveis ao ABA. Tentamos também paclobutrazol, mas algumas sementes também não funcionam. Então, eu acredito que se fizermos essa intervenção hormonal num estádio de desenvolvimento anterior, durante a embriogênese, talvez, é possível, sim, induzir a tolerância à dessecação em outras espécies. Eu diria que talvez todas as espécies recalcitrantes tenham uma fórmula hormonal que seja capaz de induzir a tolerância à dessecação nela. Esse é uma pesquisa que eu fiz durante o meu doutorado e que irei continuar no pós-doutorado, nossa pesquisa na UFBA,
um laboratório de cultura de tecidos vegetais. E espero que vocês tenham gostado do curso, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre sementes recalcitrantes e que tenham interesse também nessa área de conservação de recursos genéticos vegetais.